Reforma íntima sem martírio, capítulo 7, Sexualidade e hipnose coletiva. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Intenso desejo acompanha a humanidade em todos os tempos. Ser feliz. Entretanto, um incômodo sentimento de impotência aprisiona o homem na realização desse projeto. Ou seja, a ignorância sobre trabalhar por sua felicidade. Como vencer esse abismo se abre entre a necessidade de paz interior e as grandes lutas que apresentam a cada dia, afastando-o cada vez mais desse ideal? Desorientada pelo cansaço de não encontrar respostas lúcidas e satisfatórias para sua meta de júbilo e harmonia, a maioria das criaturas rende-se às propostas humanas de prazer, como sendo a alternativa que mais fácil e rapidamente lhe permite obter alguma gratificação, ainda que passageira. Forma-se assim, pelo mecanismo mental da reflexão automática, um processo coletivo de hipnose, sob o jugo da ilusão e da mentira consentidas, escravizando bilhões de almas no atoleiro dos vícios comportamentais de variados matizes. Reflexão automática é o hábito de consumir pensamentos, estabelecendo uma rotina mental, sem utilização da consciência crítica, um processo que funciona por estimulação condicionada, sem a participação ativa da vontade e da inteligência, interligando todas as mentes em todas as esferas da vida. Indução, sugestão e assimilação são operações psíquicas que respondem por esse quadro que, em sã análise, constitui uma grave questão social. Fenômenos telepáticos e mediúnicos formam a radiografia básica desse ecossistema psíquico. Patologias mentais e orgânicas. Obsessões e auto-obsessões surgem nesse cenário compondo a psicoesfera de bairros e cidades, estados e países, continentes e mundos. Composta de aproximadamente 30 bilhões de almas, a população geral da Terra tem hoje um contingente de pouco mais de 1/6 de sua totalidade no corpo carnal. Considere-se que nessa extensa e vigorosa teia de ondas, mesmo esses 5/6 de criaturas fora da matéria, tem como centro de interesse o planeta das provas e expiações terrenas, influindo sobremaneira na economia psíquica da humanidade em perfeito regime de troca, determinando mais do que se imagina os rumos coletivos e individuais na dignidade ou na leviandade de propósitos na paz ou no conflito armado. Convém-nos, nesse contexto, em favor da reeducação de nossos potenciais, refletir com seriedade sobre um dos mais delicados temas da atualidade, a sexualidade. Naturalmente, a mentira destruiu esse campo sagrado das conquistas humanas com lastimável epidemia de imitação decorrente da massificação. A palavra mentira vem do latim, e entre seus vários significados extraímos esse: inventar, imaginar. Sob expressiva influência da mídia eletrônica, o sexo em desalinho moral obteve requintes de inferioridade e desvalor por meio de tolas invenções do relaxamento moral. Depois da televisão, a internet
propiciou ainda mais estímulos para a devassidão em domicílio, preenchendo o vazio dos solitários com imagens de gradantes de perversidade pela pornografia sem valores éticos. Os costumes no lar, já que boa parcela dos educadores perdeu a noção de limite, avançam para uma derrocada nos hábitos a pretexto de modernização. Diante da beleza corporal, os pais, em vez de ensinarem responsabilidade e pudor, quase sempre citam a sensualidade precoce e a banalização, porque se encontram também escravos de referências de conduta, com quanto desejo de não verem os filhos desorientados, amargam elevada soma de conflitos pessoais não solucionados que interferem em sua tarefa educacional com a prole. Nesse clima social, os delitos do afeto e do sexo continuam fazendo vítimas e gerando dor. Telepatias deprimentes e vinculações mediúnicas exploradas formam um ambiente astral de várias localidades, expelindo energias entorpecedoras e hipnóticas, abalando o raciocínio e instigando os instintos animalísticos, aos quais a maioria de nós ainda se encontra jungida. O desafio ético de usar o sexo com responsabilidade continua sendo superado por poucos que se dispõem ao sacrifício de vencer a si mesmos. Dentro de uma proposta de profundidade nos terrenos da alma, a força das estimulações exteriores compromete os propósitos sinceros, mesmo daqueles que acalentam os ideais renovadores, exigindo do candidato a autotransformação, um esforço hercúleo para atingir suas nobres metas. A força sexual é comparável a uma represa gigantesca que, para ter seu potencial utilizado para o progresso, carece de uma usina controladora, a fim de drenar a água em proporções adequadas, evitando inundações e desastres de toda espécie nos domínios do seu curso. Se a energia criadora não for disciplinada pelas comportas da contenção, da fidelidade e do amor fraternal, dificilmente tal força da alma será dirigida para fins de crescimento e libertação. Nesses dias tormentosos, o sexo ganha o apoio da mídia na criação de ilusões de espectros sombrios. Sob a análise ético-comportamental, a mentira do amor sexual, condicionado à felicidade, é uma hipnose coletiva na humanidade, gerando um lamentável desvio da saúde e alimentando as miragens da posse nas relações, fazendo com que os relacionamentos, carentes de segurança e da fonte viva da alegria, possam se chafurdar em provas dolorosas no campo do ciúme e da inveja, da dependência e do desrespeito, da infidelidade e da crueldade. Algumas das vielas de fuga pelas quais percorrem os encontros e desencontros entre casais e famílias. Diante disso, um turbilhão energético provido de vida e movimento permeia toda a psicosfera do orbe, qual se fosse uma serpente sedutora, criada pelas emanações primitivas. Resulta das atitudes perante a sexualidade entre todas as comunidades, semelhante a um enxame epidêmico e contagiante. Essas aglomerações fluídicas são absorvidas e alimentadas em regime de troca
pelas esferas vivas do grande ecossistema da psicosfera terrena. A defesa da vida interior requer mais que contenção de impulsos, muito além disso. Faz-se urgente aprender o exercício do bem, gerando novos reflexos pela consolidação de interesses elevados no reino do espírito. De certo, a disciplina dos instintos será necessária, mas somente o desenvolvimento de valores morais sólidos promover-nos-á outros estágios de crescimento nas questões da sexualidade. A esse respeito, compete-nos ponderar a postura que adotamos ante a maior fonte de apelos da energia erótica, o corpo físico. Que sentimentos e pensamentos devem nortear o cosmo mental na relação diária com o corpo. Como adquirir uma visão enobrecida do instrumento carnal? Como olhar para o templo sagrado do corpo alheio e experimentar emoções enriquecedoras? Como impedir a rotina dos pensamentos que nos inclinam à vaidade e à lascívia ante a estímulos da estética corporal? Zelo e cuidados necessários com o templo físico em nada podem nos prejudicar. Contudo, o problema surge nos sentimentos que nos permitimos perante as atrações físicas. Esmagadora parcela das almas reencarnadas adota atitudes pouco construtivas nesse tema. Além dos estímulos pujantes dos traços anatômicos, o corpo é dotado de elementos magnéticos irradiadores com intensa força de impulsão. Quando acrescido da simples intenção de atrair e chamar a atenção para si mesmo, essa impulsão assemelha-se a filamentos sutis, similares a tentáculos aprisionantes expelidos pela criatura na direção daquele ou daqueles em quem deseja causar admiração, tornando-se uma passarela de atrações que lhe custará um ônus para a saúde e o equilíbrio emocional. Tudo se resume à lei universal da sintonia. Veremos o corpo conforme o que trazemos na intimidade. Sabemos, todavia, à luz da visão imortalista, que além do corpo carnal, a ele se encontra integrado o ser espiritual, repleto de valores e vivências que transcendem os limites sensoriais da matéria. Aprender a nos identificar com essa essencialidade é o caminho para a reeducação das tendências eróticas. Tornar-se imprescindível vivermos o estado de oração, aprendendo a sondar o que existe para além do que os olhos podem divisar. Saint-Exupéry afirmou, abre aspas, o essencial é invisível aos olhos, fecha aspas. E quando Vemonod recomenda, na frase acima transcrita, que a prece seja o primeiro ato do dia, é porque estamos retomando o contato com o corpo após uma noite de emancipação. É o preparo para que consigamos nos elevar acima das sensações e permitir a fluência dos sentimentos nobres, antes mesmo de ingressarmos no vigoroso imã da convivência pública. É o estado da mente alerta que vai nos ensejar olhos de ver. Aprender a captar a essencialidade do outro é perceber os eflúvios da sua alma, seus medos, suas dores, seus valores, suas vibrações e necessidades. É ir além do perceptível e encontrar o mundo subjetivo do próximo.
sentindo-o integralmente. O resultado será a sublimação de nossos sentimentos pela lei de correspondência vibracional, atraindo forças que vão conspirar em favor de nossos objetivos de ascensão. Assim como preparamos o corpo para o despertamento, igualmente devemos nos lançar ao preparo espiritual para retomar as refregas do dia. A essa atitude chamamos de interrupção do fluxo condicionado da vida mental. É adentrar na teia de correntes etéreas para não se contaminar, nem ser sugestionado pela força atrativa desse mar de vibrações pestilenciais de ambientes coletivos. Esse estado de oração é a alma sintonizada com o melhor de todos, condição interior que requer, por enquanto, uma vigilância e oração de todos nós para ser atingida. Quem ora, recolhe auxílio para os interesses elevados. Quem ora, toma contato com o Deus interno, ativando a expansão da consciência, desatando energias de alto poder, construtivo e libertador sobre todos os seus corpos físicos e espirituais e na psicosfera ambiente. A vida conspira com os propósitos do bem, basta que nos devotemos a eles. Estabelecido esse estado interior de dignificação espiritual, o próximo passo é lançar-se ao esforço educativo na transformação dos hábitos. O tempo responderá com salutares benefícios interiores de paz. Com o psiquismo livre das energias enfermiças da hipnose coletiva do despudor e da lascívia, tornando a mente acessível ao trânsito das inspirações e ideias saudáveis em clima de plenitude. Portanto, inscrevamo-nos nesse curso diário da oração preparatória tão logo despertos do sono físico. Faça seus cuidados fisiológicos para o despertamento sensorial, após o que amplie os cuidados com o espírito. A oração desperta forças ignoradas que serão farta fonte de manutenção do estado de paz de que carecemos ante a empreitada sobre o dinâmico mundo das percepções e dos estímulos. Somente dessa forma iluminaremos nossos olhos para que tenhamos luz na visão do mundo que nos cerca. E, segundo o divino condutor, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.